Então agora até o Nando Moura tirou pra falar de Bitcoin e falar coisa errada sobre Bitcoin e a gente vai ter que esclarecer isso, né? Tudo bem, vamos lá. Isso é de se esperar, certo? Não é só ele. A Globo fez matéria falando um monte de porcaria nada a ver sobre Bitcoin. Tem todo jornal agora tá querendo fazer uma matéria, tá querendo uma matéria lixo dele sobre Bitcoin, falando um monte de coisa errada no meio, tudo bem. E eu até fico feliz que assim, pelo menos melhorou o nível um pouco do discurso, você vê que tá ficando mais legalzinho, mas ainda tem muita coisa errada saindo e isso é de se esperar por causa do valor agora, né? 11 mil dólares, 44 mil reais. E isso chama atenção, tudo bem, a galera do mercado financeiro também, claro, estão enchendo o saco deles, eles têm que falar sobre isso. E o Nando Moura fez um vídeo lá criticando um monte de coisa, vamos responder todas elas aqui. E ele também não falou muita coisa, tudo errado também, mas não falou muita coisa, mas colocou um vídeo de outro cara lá também que fala um monte de coisa errada também, inclusive algumas coisas contraditórias, né? Tem uma coisa lá meio que ele se contradiz, meio que é uma coisa estranha, mas não é raro isso acontecer, na verdade. E isso me lembra de duas coisas, né? Tem duas coisas aqui que são chave pra gente entender. Primeira coisa que o Fernando Urich fala, e ele escreveu um livro chamado Moeda na Era Digital, que é um livro explicando o que é Bitcoin, por que tem valor, por que é importante, etc. E ele fala uma coisa assim, eu posso estar citando um pouquinho imprecisamente, mas ele fala, quando alguém vai criticar Bitcoin, geralmente o cara não só demonstra que ele não entende o que é Bitcoin, ele também demonstra que ele não entende o que é dinheiro, e também não entende como é que é a função disso, como é que a economia funciona e tudo mais. Isso acontece e é normal. A gente que entende Bitcoin responde esse tipo de coisa já está acostumado. E a segunda coisa é um pouco o conselho que eu dou. Sempre que eu faço vídeos sobre Bitcoin, eu falo isso. Gente, não investe no que você não entende, não entra no que você não sabe, estuda a coisa, não bota seu dinheiro numa coisa que você não sabe, porque você não é inteligente. Isso não é só Bitcoin, isso é só qualquer coisa na vida, cara, ok? Mas isso me lembra de uma coisa que meu pai me ensinou, já que eu era muito cedo, eu já lembro dele falando isso assim frequentemente, que é o famoso, cara, não fala do que você não sabe. Se você não entende do ativo, você não entende o que é o valor, você não entende o lugar disso na economia, você não entende por que algumas pessoas estão indo atrás disso, qual a função, qual a história, como é que ele está sendo usado hoje, não fala. Tudo bem, não tem problema, é só não confunde todo mundo. Que é o que aconteceu no caso. Então, isso é normal, não estou dizendo que é o Nando Moura que está fazendo isso. Quase todo mundo que critica Bitcoin acaba fazendo isso. Mas, enfim, vamos lá, primeiro, coisas que ele fala. Ele fala, isso me lembra lá da mania das tulipas. Primeiro, a mania das tulipas é meio que um mito econômico. Isso vai ser o assunto do meu vídeo amanhã, porque se eu fosse só fazer isso aqui, ia ficar um vídeo enorme, provavelmente acima de 10 minutos, enfim. Então, fazer o quê? Eu vou colocar isso num outro vídeo, mas tem outras razões, não é assim, uma galera... O que é o mito das tulipas, né? Isso aconteceu em 1634 a 37, que foi um monte de gente na Holanda começou a especular com o bulbo de tulipa, que é o que você planta para crescer a tulipa, e falar, não, porque os preços cresceram imensamente, foi gigantesco, foi ridículo, todo mundo especulou, as pessoas estão perdendo casa e tudo mais. Isso é extremamente exagerado, a historiografia disso é ruim, as fontes em boa parte são horríveis, sabe, a historiografia do troço é muito ruim, e quando você entende o negócio, você vê que o negócio das tulipas é muito menos do que se fala por aí, mas isso aí é outro assunto, vai estar num negócio amanhã, mas não é uma coisa comparável, mas e não é só ele, assim, é um meme, é um dos memes, se tivesse um bingo da crítica do Bitcoin, das tulipas ia estar lá no meio, certezinha. Todo mundo que tenta criticar isso, tenta criticar também o negócio das tulipas, e daí você vê sempre a mesma coisa, né, que o cara, de novo, não estudou Bitcoin e também não estudou o que é o evento lá da mania das tulipas e tá... Acontece, é normal, ok? Segunda coisa, ele falou, não, tem muita gente especulando nisso, tem muita gente entrando pra comprar e achando que vai ganhar. Tem muita gente entrando nisso, que tá quebrando a regra do que eu vivo falando aqui, que é a primeira regra de investimento. Não compra o que você não sabe. E isso não é culpa do Bitcoin. Isso não é culpa do Bitcoin. Isso não é crise imobiliária. Você tinha coisa pra todo lado de gente querendo fazer isso. E a gente que não sabe investir fazendo cagado. Isso não é culpa do Bitcoin. É uma coisa que você falar que armas causam homicídios. Enfim. E outra coisa sobre especulação também, isso vai aparecer no vídeo lá do outro cara, é assim, cara, tudo que você faz na vida é especulação. Tem especulações inteligentes, tem especulações burras, mas tudo que você faz na sua vida é uma especulação. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo na especulação de que no fim você vai ter aprendido um monte de coisa, mas você não sabe, o vídeo pode ser uma porcaria, no fim das contas você fala, perdi meu tempo, e você errou. Acontece. Quando você faz um curso, você vai entrar num curso de universidade, você vai estudar alguma coisa, está especulando que essa profissão vai ser utilizada no futuro, vai ser demandada, que você vai ter um salário melhor e que isso vai ser lucrativo do que se você fosse fazer outra coisa. Você está fazendo isso. Quando alguém vai falar, vou estudar para concurso, então você vai ficar 2 anos estudando aí e tal, para tentar, e você está especulando que lá na frente, daqui 10, 15 anos, isso vai ter valido a pena. É só que tem especulações inteligentes e burras. Isso vai da inteligência da pessoa de saber investir e decidir com o tempo dela. Um asset não é culpado por isso, desculpa. E... outra coisa que ele cita, não, porque daí o cara falou, o agente do Bitcoin e tal, tá me prometendo 30% por mês. Gente, isso é demonstrar que você não entende Bitcoin. Não existe agente do Bitcoin. Isso não existe, não tem esse cargo, não tem a função.
O que é isso? Isso é provavelmente alguém que tem algum esquema que roda um golpe usando o Bitcoin. Mas isso podia ser com Bitcoin, com dólar, com real, com terreno, com avestruz, já foi feito lá, você pode fazer todo tipo de coisa em cima. Então, assim, só porque tem alguém usando isso pra golpe, não quer dizer a mesma coisa que você falar arma causa crime. É a mesma lógica, não tem nenhuma lógica nisso. E se alguém tá te prometendo retorno com Bitcoin, mano, é golpe, velho. Isso não existe. E não é porque é com Bitcoin, cara. Se alguém te prometesse retorno com ação, com título, com terra, com apartamento, é golpe, velho. Não existe retorno prometido. Existe histórico. Você pode falar, historicamente você tem isso. Mas aí é outro assunto. Você fala, o cara é retorno prometido, é golpe. E o problema, isso é uma coisa também, isso não tem muito a ver com Bitcoin, mas tem várias empresas aí que são golpe, e eu sei que é golpe, só que eu não posso fazer um vídeo aqui falando a empresa XYZ é golpe, porque o cara me processa por calúnia. Aí dei 6 meses depois, quando o cara tá preso, eu ainda tô respondendo processo. Não que isso já tenha acontecido comigo, mas já aconteceu com outras pessoas, né? Infelizmente, nesse calúnia, difamação, você não pode falar assim, com todas as letras, tal empresa é golpe porque o cara processa. É ridículo que isso existe, mas... enfim, então tem que tomar cuidado com isso. Agora, sobre o vídeo do outro cara lá que ele coloca pra comentar as coisas, o cara começa falando, olha, eu não vou querer fazer um vídeo falando o que é, até porque vai ficar muito longo, de fato. Mas ele falou, ó, Bitcoin não é investimento porque ele é uma moeda. Ok, ele é dinheiro, então ele não tem retorno, ele não tem um retorno do principal que você está comprando, então isso não é investimento, isso é especulação. E aí você tem que tomar cuidado com o teu jogo de palavras, porque isso pode dar a entender, você pode falar assim, só porque não é investimento é lixo, é porcaria, é enganação. Mas ó, cara, por exemplo, você comprar futuros de ferro ou futuros de petróleo, você fala, também não é investimento, é especulação, você está comprando alguma coisa que não tem retorno no principal. Comprar um apartamento também é especulação. Aí você fala, especulador. Isso já vira moralismo. Então, assim, na linguagem formal, quem conhece investimentos e tudo mais, sabe que tem certas coisas que são especulativas, certas coisas que são investimento que tem retorno em cima do principal. Agora, quando você fala isso pro público leigo, parece que você tá falando, isso aqui é lixo. Não é. Você tem que ter mais cuidado com esse tipo de coisa. Então, é uma imprecisão da língua. Eu tenho mais esses cuidados com isso, porque eu lido quase 100% com o público leigo, né? Então, eu acho isso importante. Só porque ele fala assim, você não tem como calcular o valor fundamental de alguma coisa, você não tem como calcular o valor correto justo disso. Porque isso você pode fazer numa ação, você fala, a ação custa, sei lá, 100, o retorno da ação é R$8 por ano, tá, nos dividendos da empresa, aí eu posso comparar isso em relação ao setor, qual é o dividendo, se está dando dinheiro mais ou não, um título de dívida, eu posso ver o juro ou não, posso calcular a capacidade de um país de pagar a sua dívida, ou de uma empresa de pagar a sua dívida, eu posso calcular isso e tudo mais, e numa Bitcoin eu não posso calcular qual é o valor fundamental. Não. E numa terra você até consegue, mas se no apartamento você também não. Futuros de ferro, também não. Futuros de petróleo, também não. E futuros de ferro e petróleo são negociados todos os dias em todas as bolsas, todo mundo acha essa banalidade mais trivial do universo, ninguém fala, futuros de ferro é golpe, é pirâmide, é scam, ninguém fala isso. Então, isso assim, ok, uma ignorância, não do sujeito que fala isso, é uma ignorância popular geral, mas tem que ter cuidado com esse tipo de coisa quando você está falando com um público leigo, especialmente quando você está querendo avisar eles com alguma coisa. Bom, sim, é uma coisa especulativa, você está esperando que no futuro vai valer mais, é isso, você pode estar certo ou errado. É só isso. Aí vai da qualidade do especulador e do raciocínio do cara. Agora, se o cara fala isso sem falar por que se especula que o Bitcoin vai valer mais no futuro, aí é no mínimo omissão. E por que se especula que o Bitcoin vai ter mais valor no futuro? Porque o Bitcoin é uma moeda paralela a estados, é uma moeda descentralizada, não controlada por estados, controlada de maneira privada, de uma forma que tem um incentivo para você não manipular a moeda, para você não criar moeda extra, para você não fazer fraudes em cima, de uma maneira confiável e tudo mais. Por quê? Porque a moeda estatal tem problemas. Então, se você entende o que é a moeda estatal e quais são os problemas dela, você entende por que o Bitcoin é uma alternativa. E aí você entende que existem certos problemas que podem acontecer com uma moeda estatal. No problema de reservas fracionadas, por exemplo, se bancos falirem, você fica sem os seus depósitos. E isso é um problema grave. Especialmente, por exemplo, no caso da Grécia. Quando a Grécia faliu, eu fiz um vídeo sobre isso lá em 2015, quando ela faliu, foi uma das coisas que já ajudou a alavancar meu canal no começo. Quando a Grécia faliu, o que aconteceu? Os bancos do país faliram, e daí você tinha aquelas fotos assim como essa, que eram filas de aposentados tentando sacar a sua aposentadoria no banco, só que não tinham dinheiro. Por quê? Porque não tem lastro, não tem nada de valor atrás, o governo imprime o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele mente o que ele quiser, ele permite que os bancos façam reserva fracionada, o que não deveria ser permitido, não pelo Estado, mas não deveria ser permitido porque é um crime, é uma fraude contra o cliente, que tem o dinheiro lá. E aí o que acontece? Quando o negócio vai à falência, os idosos vão lá tentar sacar a aposentadoria deles e não tem, porque o banco faliu. Por quê? Porque o dinheiro não existe.
Isso não tem nenhuma. E o dinheiro é legalmente considerado por uma proteção estatal, o dinheiro do banco e não da pessoa, então ela não pode reaver o dinheiro dela. E isso é um problema grave, que leva a crises como, por exemplo, a de 2008, que foi um fenômeno de reserva fracionada e manipulação de juros por um banco central. Que é outra coisa de gigantesco furo que o cara faz lá depois também no vídeo, mas já pego isso. Foi originado de uma manipulação de banco central em cima da moeda. Então, quando você tem uma moeda estatal, coercitiva, monopolista, que tem todos esses problemas, você tem uma moeda alternativa que tem valor. Então, o que é o valor do Bitcoin? Você falar, esse sistema que existe hoje de moedas fiduciárias do Estado não vai funcionar, não é sustentável, leva a inflação, leva a problemas, leva a outros interesses, e inclusive tem outros problemas de privacidade e várias outras coisas. E o Bitcoin não tem esses problemas. Então, conforme os governos vão piorando a qualidade da moeda deles, o Bitcoin tende a se valorizar mais. Esse é um dos motivos. Eu podia ficar aqui horas falando sobre isso, mas esse é o mínimo que você tem que explicar, o absoluto mínimo que você tem que explicar, para explicar por que isso tem valor. Então, para você falar que o Bitcoin não vai ter valor no futuro, você vai ter que me dizer que o governo vai conseguir produzir uma moeda de qualidade. Aí eu vou ter que começar a responder tentando não rir, porque daí é difícil. Você fala assim que o governo vai conseguir fazer uma moeda de qualidade quando não existe o menor incentivo para ele fazer isso. Aí é, no mínimo, o começo do valor do Bitcoin. Sempre vai outras coisas em cima dele, mas isso aí é outros vídeos. Eu acho que isso aí é uma missão grave do sujeito aí. Ele fala que isso aí vai apostando que vai subir o preço lá na frente. Não, pô, isso é uma análise. Você pode fazer uma análise. Vai ter mais gente usando no futuro? Vai ter maior qualidade dessa moeda no futuro? As moedas estatais vão piorar? Porque o Bitcoin pode não mudar. Se a moeda estatal piora, o Bitcoin melhora em relação ao Estado, o preço vai subir. Então você faz esse tipo de análise, que é o que eu faço aqui nesses vídeos. Toda vez que tem uma alta ou uma queda do preço do Bitcoin, eu faço esse tipo de análise aqui. Mostrando que, agora tem mais lugares que vão aceitar, tem mais usuários, tem mais volume. Bom, se tem mais usuários e o mesmo número de moedas, o preço vai subir. Isso você faz uma análise. É uma análise especulativa? É crime, é bandidagem, é fraude, é golpe? Por favor. E aí fica engraçado porque o cara basicamente se contradiz. Porque o que ele fala lá atrás? Ele fala, Bitcoin é um ativo que é muito difícil de calcular o valor intrínseco, não é investimento, você está fazendo um chute, você está fazendo uma aposta de que alguém vai querer comprar isso lá no futuro. Não, você está fazendo uma análise de fundamento, mas enfim. Ele está falando, é difícil calcular o valor intrínseco. Aí depois, lá na frente, ele se contradiz. Ele fala, qual é a definição dele de bolha? Porque ele fala, o Bitcoin tem todas as características de uma grande bolha. Por quê? Porque uma bolha, por definição, na definição dele, é quando um ativo, o valor passa muito além, vai muito acima do valor intrínseco. Mas se você falou que é muito difícil calcular o valor intrínseco, como é que você sabe que está acima? Você fala, não, muito difícil, é uma aposta, poxa, é uma especulação, mas está acima. Você está especulando também, você está falando que no futuro vai ser mais baixo, então por que ele não está shortando isso aí? Você fala, você realmente acredita nisso? Faz um short aí, pô. Acaba ficando contraditória a coisa. Ele tá falando, é uma aposta no futuro. Não, você está fazendo uma análise fundamental. E aí tem um problema dele. O problema é a definição dele de bolha, muito além do valor intrínseco. Como é que você vai... Tem várias coisas que é muito difícil calcular o valor intrínseco. Você pode falar em análise fundamental. Vai ter mais utilidade no futuro? Os fundamentos... Isso você pode fazer por uma commodity, por um ativo qualquer. Você pode fazer por Bitcoin, você pode fazer por uma ação, por um título, por o que você quiser. Você fala, isso vai ter mais utilidade no futuro ou não? Isso tem os fundamentos, está bem gerido, isso aqui está sendo bem administrado, está sendo bem desenvolvido. Você pode falar isso para uma empresa, vamos lá o velho investing, né? Vamos ver o board. Os caras, os diretores, são pessoas inteligentes, esse cara aqui é indicação porque é primo do outro, não sei o quê. Essa coisa é bem gerida, essa coisa é bem administrada, isso aqui tem algum nicho muito específico, tem uma coisa muito boa que vai levar isso para frente, tem no futuro uma maior demanda por isso. Você pode fazer isso, por exemplo, mercado de baterias hoje. Qualquer coisa que lida-se com baterias, que você pode falar, no futuro vai ter mais energia solar, eu tô achando que essa tecnologia vai ser melhor e mais desenvolvida, então vai ter mais demanda por isso, então eu acho que existe um valor intrínseco fundamental hoje, não intrínseco, mas um valor fundamental hoje em mineradoras de coisas que vão minerar para painel solar, e eu vou comprar elas hoje, eu vou comprar ações delas, eu vou comprar futuros dessas coisas, achando que lá no futuro isso vai valer mais. Isso é uma especulação possível. E você fala, mas não tem como calcular o valor intrínseco. Aí você cai numa definição problemática, você faz a avaliação fundamental das coisas. E os fundamentos do Bitcoin são bons e estão melhorando. É o que eu vivo falando toda vez que o Bitcoin sobe ou desce. Eu falo, gente, qual é o fundamento? O que mudou? Bitcoin melhorou? Subiu. Bitcoin melhorou? Não, teve essa coisa na rede, isso aqui, essa tecnologia subiu, isso aqui, esse problema foi resolvido, então o ativo está melhor, o ativo se valorizou. Simples. Ou, o preço caiu. Pô, aconteceu alguma coisa? A China regulou isso, ou o governo americano ameaçou fazer tal coisa, então as pessoas estão com medo do futuro, o preço caiu. Fundamentos mudaram e o preço acompanhou. Isso você pode fazer. Agora, como é que você vai fazer com uma bolha? Sendo que você fala que não tem como calcular o valor. Escuta aqui, cara, você vai ter que decidir. É 1
ou é outro. E aí ele faz uma análise dos fundamentos para então dizer por que o Bitcoin tem valor ou qual seria e por que está acima. Não, ele fala, a grande bolha e tchau, acabou. E daí você vê uma comparação que daí você vê, pô, aí tem outro problema de análise. Ele fala, não, porque tem, por exemplo, a bolha.com. A bolha.com foi resultado de manipulação do Banco Central da taxa de juros, gerou uma bolha gigantesca, o juros subiu, quebrou a bolha. A mesma coisa, ele fala outra coisa. A bolha do subprime que tem lá no filme, que aquele filme também retrata a parte bancária, mas não retrata a origem do problema. Qual é a origem do problema? Que foi a origem do problema da crise de 2007? A alteração da taxa de juros por manipulação do Banco Central. Foi um fenômeno inteiramente do Estado. O que eles fizeram? Baixa taxa de juros, gera aquele boom gigantesco da inflação, da bolha, eles falam, agora não, vamos fazer política monetária, vamos subir a taxa de juros de novo, estoura a bolha e acabou. Eu abarco isso completamente no meu vídeo sobre a crise de 1929, a parte teórica lá, é horas de vídeo, eu abordo isso lá, tá lá dentro falando sobre isso, tem um gráfico, você consegue ver, inclusive, a taxa de juros sendo manipulada, é bem claro isso. Não é uma bolha, assim, da natureza humana, é um fenômeno estatal. E é, inclusive, por causa dessa manipulação de bancos centrais que geram ciclos econômicos, que geram o business cycle, é justo por causa dessa manipulação de bancos centrais que o Bitcoin tem valor. Ele é o asset para você lutar contra isso, para falar, vocês podem manipular o que quiserem, eu tenho aqui uma reserva, eu tenho aqui um jeito de pular, eu tenho um jeito que quando isso tudo estourar, eu ainda tenho um sistema financeiro funcionando, operante, sem toda essa manipulação estatal em cima. O cara fala disso? Não, pula completamente. Quer dizer, é uma análise extremamente completa. E daí o vídeo vai... Nossa, aí acabou. Ninguém usa o Bitcoin como reserva de valor ou forma de pagamento. A maioria das pessoas está usando isso como especulação. Primeiro, ele podia apresentar uma fonte, né? Podia apresentar um dado aqui de quantas pessoas estão especulando e quantas pessoas estão usando como reserva de valor ou forma de pagamento. Mas ele não tem esse dado. Esse dado não existe. Então ele está falando uma coisa que não tem como ele saber. Já começa aí. Segundo, como assim ninguém está usando como uma reserva de valor? Eu. Pronto, refutado, acabou. Mas muita gente está usando isso como reserva de valor contra o quê? Você está querendo preservar o seu valor em relação ao quê? Em relação à moeda fiduciária inflacionária que é do Estado. Que é o que está sendo desvalorizado, que é o problema. Se ele entendesse qual é o valor fundamental do Bitcoin, ele entenderia por que tem gente que está segurando o Bitcoin, porque tem tanta gente segurando o Bitcoin. Não. Depois, mas o que é imperdoável é o cara falar que ninguém está usando como forma de pagamento. Não pode ser. O cara não conhece o que está acontecendo na Venezuela agora? Quer dizer, tem gente hoje minerando Bitcoin na Venezuela e usando como forma de comércio, para depois usar isso para comprar comida via Amazon e receber na Colômbia, do outro lado da fronteira, alguma coisa assim, e tá usando o Bitcoin como uma forma de pagamento para poder comer. Tem gente que não está morrendo de fome na Venezuela hoje porque Bitcoin é uma forma de pagamento. Por quê? Porque é uma forma de reserva de valor, que mantém e que preserva o seu valor contra uma moeda estatal, fiduciária, coercitiva, monopolista, que é o Bolívar, que perde o seu valor consistentemente. Então, na Venezuela, o Bitcoin tem muito valor e pode ser usado porque a moeda estatal é uma porcaria. E tem gente lá cujas vidas estão sendo salvas por isso. Não é assim especulação, não é assim, eu tô ganhando dinheiro. É assim, o meu filho não morreu de fome porque Bitcoin existe. Não é possível que... eu não admito. Não tem como isso ser possível que esse cara resolveu comentar Bitcoin sem saber disso. Outra situação, Zimbábue. Zimbábue colocou controles de câmbio, colocou um monte de coisa lá. E o que aconteceu? O Bitcoin dobrou de preço lá. Na época o Bitcoin estava sendo negociado a $7.500, 8.000. No Zimbábue estava o dobro. Por quê? Porque é uma forma que você consegue preservar o seu valor contra a moeda do Zimbábue que estava sendo deflacionada. Tava tendo um monte de problema lá dentro, porque, não sei se você sabe, Zimbábue foi o país que imprimiu infinitamente até eles emitirem a nota de 100 trilhões de dólares. Isso já aconteceu, eles estavam começando a fazer de novo, e as pessoas no Zimbábue começaram a comprar Bitcoin para proteger o seu valor, para armazenar valor, para poder usar isso como uma forma de pagamento contra uma moeda que estava se desvalorizando por causa de um Estado. Ou o cara não sabe disso e resolveu comentar de Bitcoin. Escuta, é responsável esse tipo de coisa? Ah, por favor. Outra coisa, China. China tem barreiras financeiras. Você não pode tirar uma certa quantidade de dinheiro lá dentro da China. E tem gente que está querendo usar isso para tirar dinheiro da China. É um mercado? É um mercado. É uma utilização? É. É uma forma de você transacionar valores? É claro que é. O governo desvaloriza o yuan, ele manipula o yuan. Recentemente até fez umas valorizadas, mas ele tenta desvalorizar o yuan. Então você pode manter isso como uma reserva de valor contra um governo comunista que pode manipular sua moeda e usar isso para superar barreiras governamentais. Isso é uma utilização. E já existe comércio internacional acontecendo com Bitcoin.
Já existem chineses comprando, importando e exportando, aceitando pagamento em Bitcoin, inclusive com negócios aqui no Brasil. Isso já está acontecendo, isso está tomando mercado internacional. Por quê? Porque um dos valores fundamentais, que ele pula totalmente no vídeo dele, é que o Bitcoin tem uma taxa de transação baixa. Hoje está até alta, mas ela é baixa em relação a um SWIFT, que é uma transação internacional. Um SWIFT, que é a transação internacional bancária, é caro, às vezes ele consegue consumir 5 até 10% do valor que está sendo transacionado e leva às vezes 3 a 10 dias para ser feito. Uma transação de Bitcoin hoje, se você colocar a taxa máxima, vai custar o quê? R$50 e vai ser resolvido em 10 minutos. Isso, para você fazer comércio internacional, é brilhante. Outra coisa de valor fundamental que esse cara completamente negligenciou no vídeo dele. Isso já está sendo usado, espero eu, imagino eu, tô vendo eu, que isso vai ser usado no futuro mais, porque é melhor simplesmente do que usar o sistema bancário. E aí você fala, você não pode comprar nada com Bitcoin. O que a Amazon vende? Praticamente tudo, certo? Certo. Existe um site que você vai lá e compra um vale compras da Amazon com Bitcoin, eles te dão 15% de desconto, ou seja, você ganha dinheiro, e com esse vale compras você compra qualquer coisa da Amazon. Já existem cartões de débito com Bitcoin, inclusive a Foxbit está desenvolvendo uma plataforma em que uma maquininha de crédito, de cartão de crédito, consegue aceitar um pagamento em Bitcoin. O cara fala, eu quero cobrar isso aqui e tal, ele emite o negócio, emite o QR Code, você pega o teu celular aqui, escaneia ele, né, um adesivo bonito pra caramba, escaneia ele e faz o pagamento. Pronto, você pode fazer isso já existe. Essa tecnologia está melhorando, o que é uma das coisas que aumenta o valor fundamental do Bitcoin e aumenta a valorização dele. Não é possível que alguém achou responsável comentar que Bitcoin é bolha, que não tem valor, que isso, que desconhecendo esses fatos. Isso não dá para entender, desculpa. E outra coisa que também valoriza o Bitcoin é outra moeda que existe, que é o Ethereum, que é uma moeda que permite que você use a blockchain para escrever um contrato inteligente, escrever termos lá, trava a propriedade dentro via um Ethereum, um Bitcoin ou qualquer moeda que você quiser, e você pode ter um sistema de jurisdição lá dentro, você pode fazer regras, você pode fazer um contrato inteligente que se executa automaticamente. Se você quiser, você pode ir dentro da rede da Ethereum e programar um país inteiro lá. Tanto que a BitNation já está fazendo isso. Não só eles estão programando um país, eles estão programando uma plataforma onde qualquer um de vocês, eu ou você, via um aplicativo de mensagem no celular, pode entrar e programar um país inteiro e estabelecer as regras e as outras pessoas podem participar. Então, isso é uma tecnologia muito legal. Várias empresas estão sendo fundadas em cima do Ethereum, fazendo as ICOs, as Initial Coin Offerings. Você pode ter várias ideias disruptivas, várias ideias fantásticas ali. Você tem, por exemplo, o Arcade City, que eu quero fazer um vídeo sobre isso falando no futuro, que é uma alternativa ao Uber, é descentralizado e vai ser programado, vai ter uma ICO dentro da Ethereum para você fazer uma plataforma de motoristas descentralizada, que vai gerar emprego, que vai gerar riqueza, que vai gerar retorno em cima de um ativo. Vai ser um token com valor, que ele te dá um dividendo daquela empresa. Isso é uma coisa... Cara, o potencial disso é um limite à tua imaginação, literalmente. Você pode pegar isso e fazer o que você quiser lá dentro. Então, não é possível que o cara ignorou isso na hora dele falar que não tem valor intrínseco, que é uma grande bolha, que ninguém tá usando... Escuta, isso aqui é uma ignorância que não dá pra entender. Então por esse vídeo é isso, lá na descrição você vai ter várias fontes, várias coisas muito legais pra você ler sobre Bitcoin, sobre blockchain, sobre Ethereum, sobre a história da Venezuela, do Zimbábue, o que tá acontecendo lá, e você ter mais informação sobre isso, mas eu não culpo as pessoas que não sabem sobre, é normal, praticamente ninguém entende sobre Bitcoin, tudo bem, tem muitos enganos acontecendo, é uma tecnologia nova que tá incomodando muito rapidamente, então é natural que ela chame atenção, e é natural que um monte de gente fale coisa errada sobre isso. É a vida, esse é o processo da humanidade. A gente é ignorante, daí a gente aprende algumas coisas, daí a gente morre. É basicamente isso, desculpa ser pessimista. Mas o problema é que quando daí o vídeo vai pra trending do YouTube e não dá. Tem que consertar esses erros, tem que esclarecer essas coisas pra evitar que as pessoas aprendam as coisas errado. Mas por esse vídeo é isso, obrigado pela sua audiência. Deixa aquele like legal aí. Eu não gosto de pedir like, mas enfim, já que é esse vídeo, né? Vamos ver se a gente consegue colocar ele nos trending junto pra ajudar a desmentir esse tipo de coisa. Acho que seria bom, né? E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.